Você já percebeu como a vida se tornou uma corrida sem fim? O tempo escorre pelas mãos, o coração vive inquieto e a mente parece nunca desligar. As pessoas correm atrás de sucesso, estabilidade e reconhecimento, mas mesmo quando conquistam essas coisas, ainda sentem um vazio que insiste em permanecer. É como se algo estivesse sempre faltando. Você já se pegou pensando por que, mesmo com tantas conquistas, a paz verdadeira nunca parece durar? A verdade é que existe uma paz que não depende de circunstâncias. Não é moldada pelos altos e baixos da vida. Não desaparece diante dos problemas e não se perde quando as coisas fogem do controle. Essa paz é diferente porque não vem de fora, vem de dentro. Ela é o resultado de ouvir a voz de Deus e atender ao chamado dele para uma vida que vai além da sobrevivência, uma vida cheia de propósito e descanso para a alma. Deus não está chamando você para viver cansado, sobrecarregado ou escravizado pelas pressões diárias. Ele está chamando você para viver em paz, uma paz que sustenta em meio às tempestades, que fortalece quando tudo parece perdido e que acalma mesmo quando o mundo está em caos. Você já se perguntou por que essa paz parece tão distante, mesmo sendo algo que todos buscam? Porque ela não se encontra em coisas, mas em um relacionamento com o Criador. Hoje, eu quero que você enxergue algo profundo. A paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus. E Ele está chamando você agora. Não é um chamado distante, nem para um futuro incerto. É um convite presente, urgente e real. A questão é: você está disposto a ouvir essa voz e atender a esse chamado? Vivemos em um mundo onde a busca pela paz se tornou um mercado bilionário. Livros de autoajuda, cursos de meditação, terapias alternativas e promessas rápidas de bem-estar são vendidas como soluções definitivas. Mas, ainda assim, as estatísticas mostram que nunca houve tanta ansiedade, depressão e esgotamento como nos dias de hoje. Isso revela uma verdade incômoda. O ser humano está procurando a paz no lugar errado. A paz oferecida pelo mundo é como um analgésico. Ela alivia por algumas horas, mas não cura a raiz do problema. Você pode viajar, mudar de ambiente, comprar algo novo ou até buscar refúgio em distrações momentâneas. Mas quando o silêncio chega, a inquietação volta a bater a porta. Esse é o ciclo de quem busca fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. E aqui está o ponto crucial. Dentro de cada pessoa existe um espaço reservado para a presença de Deus. Quando esse espaço é preenchido por outras coisas, o resultado é sempre vazio e frustração. É como tentar matar a sede com água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede sente. Por isso a palavra de Deus é tão clara quando Jesus declara: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá." Essa afirmação mostra que existe uma paz legítima, pura e duradoura, que não depende de circunstâncias externas. Essa paz é um presente, não um esforço humano. O grande desafio é que muitos ainda não compreenderam que essa paz não é algo a ser conquistado, mas recebido. Deus não pede que você construa a paz com as próprias mãos. Ele a oferece como resultado de um relacionamento vivo com Ele. Essa é a diferença entre tentar controlar a vida sozinho e descansar sabendo que existe um Deus que sustenta todas as coisas. E talvez essa seja a pergunta que você precise responder hoje. Onde você tem buscado a sua paz? Porque a resposta a essa pergunta vai revelar se você está vivendo um ciclo de frustração ou caminhando para a plenitude que Deus já preparou. Deus não chama ninguém para viver uma vida de inquietação. Quando Ele chama, o convite é sempre para um lugar de descanso e confiança. Mas esse descanso não significa ausência de lutas. Pelo contrário, significa que mesmo no meio das tempestades, existe uma rocha firme onde você pode se apoiar sem medo de cair. Essa rocha é Cristo. Muitas pessoas confundem paz com tranquilidade externa. Pensam que só terão paz quando os problemas acabarem, quando as contas estiverem pagas,
quando a saúde estiver perfeita ou quando todos os relacionamentos estiverem ajustados. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque o mundo nunca vai oferecer um cenário perfeito. Sempre haverá algo que foge do nosso controle. O chamado de Deus para a paz é diferente. Ele não remove os ventos fortes, mas ensina você a atravessá-los sem ser destruído. É como o marinheiro que aprende a navegar no meio da tempestade. O barco pode balançar, as ondas podem se agitar, mas o coração permanece firme porque sabe que não está sozinho. Essa é a essência da paz de Deus. Não se trata do que acontece fora de você, mas do que acontece dentro de você. É a segurança de que o Pai está no controle, mesmo quando a lógica diz que tudo está prestes a desmoronar. É a convicção de que nada pode roubar aquilo que Ele já colocou no seu interior. E aqui surge uma reflexão importante. Quantas vezes você já se deixou dominar pela ansiedade, pelo medo ou pela preocupação com o amanhã? Esses sentimentos não vêm de Deus. Eles são sinais de que você está tentando carregar sozinho um peso que deveria ser colocado nas mãos dele. Por isso, o convite de Jesus é tão claro. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a diferença entre quem vive tentando controlar tudo e quem decide atender ao chamado de Deus. O primeiro se desgasta, o segundo descansa. O primeiro se perde na angústia, o segundo encontra força na paz que excede todo entendimento. Há inimigos silenciosos que roubam a paz que Deus deseja estabelecer em sua vida. Eles não aparecem de forma repentina, mas se infiltram pouco a pouco, até dominar os pensamentos e minar a confiança no Senhor. Reconhecer esses ladrões de paz é essencial para vencê-los. O primeiro deles é a ansiedade pelo futuro. Ela gera um peso desnecessário, porque coloca sobre os ombros preocupações com algo que ainda nem aconteceu. A ansiedade projeta cenários de medo, cria problemas imaginários e faz o coração perder a calma. É como caminhar carregando uma mochila cheia de pedras que não precisariam estar ali. O segundo é a culpa pelo passado. Muitas pessoas vivem presas a erros que já foram perdoados por Deus, mas que continuam ecoando em suas lembranças. A culpa não tratada se transforma em um grilhão que aprisiona a alma. Ela impede o avanço e rouba a leveza da vida. O terceiro inimigo é a necessidade de controle. O desejo de dominar cada detalhe, cada circunstância, cada decisão alheia, gera frustração e angústia, porque o ser humano não tem esse poder. O controle absoluto pertence somente a Deus, e quando alguém tenta tomar para si essa posição, acaba vivendo em um estado constante de inquietação. Esses três inimigos se alimentam do mesmo engano. A ideia de que a paz depende do que você pode fazer, planejar ou segurar com as próprias mãos. Mas a paz verdadeira não nasce do esforço humano. Ela nasce da entrega. É quando você coloca no altar do Senhor tanto o passado que machuca, quanto o futuro que preocupa e o presente que parece fora de controle. Por isso, se você deseja viver a vida de paz para a qual Deus o chama, precisa começar identificando o que tem roubado essa paz dentro de você. Talvez seja a ansiedade que não deixa dormir. Talvez seja a culpa que insiste em lembrar erros antigos. Ou talvez seja a necessidade de controlar aquilo que nunca esteve em suas mãos. Reconhecer esses ladrões é o primeiro passo para vencê-los. A verdadeira paz que Deus oferece é encontrada quando você aprende a ouvir a sua voz. O mundo grita o tempo todo, mas Deus fala de maneira serena, quase silenciosa, dentro do coração. Muitas pessoas desejam paz, mas nunca param para escutar. Elas correm de um lado para o outro, acumulam informações e distrações, e não percebem que o chamado para a paz está exatamente na quietude. O silêncio não é vazio. É espaço sagrado onde Deus se revela. É ali que você consegue perceber direção, consolo e força. Sem esse momento de escuta, qualquer tentativa de paz se torna superficial
e passageira. Por isso, Jesus nos ensinou a orar e a meditar na palavra, não apenas de forma mecânica, mas buscando uma conexão real e íntima com o Pai. Aprender a ouvir a voz de Deus exige disciplina e coragem. É necessário silenciar o ruído interno e externo. Significa decidir parar de depender apenas das próprias soluções e abrir espaço para que Ele guie cada passo. Cada dia em que você se dedica a essa prática, a sua alma se fortalece e os pensamentos ansiosos perdem poder. A paz também nasce da confiança. Confiar que Deus sabe o que faz e que sua direção é perfeita, mesmo quando você não entende o caminho, é fundamental. Muitas pessoas perdem a paz porque tentam adivinhar o futuro ou controlar cada situação. Mas a entrega completa a Deus libera um alívio imediato que nenhuma estratégia humana consegue reproduzir. Portanto, ouvir a voz de Deus e confiar na sua sabedoria não é apenas uma prática espiritual, é a chave que abre a porta para a paz duradoura. É nesse encontro diário com Ele que o coração se aquieta e o espírito descansa. Você está disposto a dedicar tempo suficiente para realmente escutar e deixar que Deus conduza a sua vida? A paz de Deus se manifesta quando você decide entregar seus fardos. Muitas pessoas tentam carregar sozinhas preocupações, dores e responsabilidades que nunca deveriam estar em seus ombros. Esse peso gera cansaço, frustração e sensação de impotência. Mas existe um convite divino: entregar tudo ao Senhor. Entregar não significa desistir da vida ou da luta. Significa reconhecer que você não precisa carregar sozinho aquilo que não lhe pertence. Deus oferece alívio, não como um ato passivo, mas como uma parceria ativa. Você entrega, Ele sustenta. Cada preocupação, cada medo, cada dúvida depositada nas mãos dele se transforma em liberdade e leveza para o coração. Esse ato de entrega exige fé. Muitas vezes, o ser humano hesita porque acredita que, se não controlar, tudo vai desmoronar. Mas a Bíblia nos lembra que Deus sustenta o universo inteiro. Se Ele pode manter tudo em ordem, certamente pode cuidar dos detalhes da sua vida. A paz nasce quando você confia que Ele está à frente, conduzindo cada passo e transformando cada dificuldade em aprendizado e fortalecimento. E a beleza desse processo é que, ao entregar seus fardos, você também aprende a enxergar a vida com clareza. O coração que estava sobrecarregado agora consegue discernir o que realmente importa, o que deve ser prioridade e o que deve ser deixado nas mãos de Deus. A entrega não é perda, é ganho. É o caminho direto para a paz que o mundo não pode oferecer. Pergunte a si mesmo: quais cargas você insiste em carregar sozinho? Quais medos e preocupações você ainda não entregou a Deus? A resposta a essa pergunta determina se você continuará vivendo sobrecarregado ou se começará a experimentar a verdadeira paz. Alimentar a alma é outro passo essencial para experimentar a paz que Deus promete. Muitas pessoas se preocupam apenas com o corpo, com o trabalho ou com o entretenimento, mas esquecem que a alma precisa de nutrição diária. A paz verdadeira não surge do que você vê ou conquista, mas do que você internaliza espiritualmente. A palavra de Deus é o alimento que fortalece a alma. Quando você lê, medita e aplica os ensinamentos divinos, começa a enxergar a vida com outra perspectiva. Problemas que antes pareciam gigantes se tornam desafios que podem ser enfrentados com confiança. A oração constante também alimenta a fé e cria um diálogo direto com o Criador, permitindo que Ele transforme pensamentos de medo em coragem e ansiedade em confiança. Esse cuidado diário com a alma é como regar uma planta. Se você negligencia, ela murcha e perde o vigor. Mas se você dedica atenção, paciência e disciplina, ela floresce e se torna resistente às tempestades. Cada momento que você investe em meditar, orar e se aproximar de Deus é um investimento direto na paz interior.
A prática contínua desses hábitos espirituais cria uma base sólida que sustenta você mesmo nos momentos mais turbulentos. Não importa quão caótico o mundo se torne, a alma nutrida permanece firme. A diferença entre uma vida cheia de paz e uma vida de constante inquietação está exatamente nesse cuidado diário. Agora, reflita. Você tem alimentado sua alma com consistência ou apenas sobrevive tentando lidar com o mundo por conta própria? A decisão de começar a nutrir a alma hoje define o tipo de paz que você experimentará amanhã. Testemunhos de vida mostram que a paz de Deus não é apenas uma teoria, mas uma realidade transformadora. Pessoas comuns, enfrentando dificuldades extraordinárias, descobriram que quando atendem ao chamado de Deus, a tranquilidade interior se torna possível mesmo em meio ao caos. A história de cada um revela que a paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de permanecer firme apesar deles. Imagine alguém que perdeu tudo de forma repentina: emprego, estabilidade, relacionamentos. A reação natural seria desespero, medo e desesperança. Mas aqueles que colocaram suas vidas nas mãos de Deus descobriram algo surpreendente. Uma serenidade inexplicável tomou conta do coração. Eles não precisaram entender como os problemas seriam resolvidos. Bastou confiar na presença constante de Deus. Esses relatos também mostram que a paz se multiplica. Quando a pessoa encontra descanso em Deus, começa a irradiar calma para todos ao seu redor. Um ambiente conturbado, com pessoas tensas e preocupadas, de repente sente-se mais leve na presença de alguém que vive em paz. Esse efeito não vem do esforço humano, mas da conexão com o Criador. O ponto crucial é que a paz não é automática. É fruto de escolhas diárias, de rendição contínua e de confiança no plano divino. Cada vez que você decide entregar um problema, perdoar alguém, aceitar as circunstâncias e permanecer firme na fé, você fortalece essa paz. Pergunte-se: você está disposto a deixar que a paz de Deus transforme sua história, mesmo que as circunstâncias externas permaneçam desafiadoras? Atender ao chamado divino é permitir que a serenidade reine em meio à turbulência. Muitas vezes, pensamos que precisamos merecer a paz de Deus, como se fosse algo condicionado ao nosso desempenho ou às nossas conquistas espirituais. Essa é uma armadilha que rouba a alegria e cria ansiedade desnecessária. A paz que Ele oferece não é recompensa, é presente. Não depende de quão correto você foi, de quantas vezes orou ou de quantos erros cometeu. Ela depende apenas da sua decisão de recebê-la e confiar. Quando entendemos isso, a vida se transforma. Paramos de lutar para provar valor e começamos a descansar na certeza de que, independentemente das falhas, Deus nos sustenta. É uma paz que chega silenciosa, sem alarde, mas que toma conta do coração de maneira profunda e definitiva. Ela não é barulhenta, mas firme. Não é temporária, mas duradoura. Essa verdade liberta a alma da pressão constante de fazer mais ou ser suficiente. O mundo ensina que nunca somos o bastante, mas a voz de Deus garante que já somos completos nele. Aceitar essa paz exige coragem, porque contraria tudo o que aprendemos sobre controle e autossuficiência. É necessário abandonar a ideia de que precisamos resolver tudo sozinhos e reconhecer que há um cuidado maior guiando cada detalhe da nossa vida. O convite é simples, mas radical. Permita que Deus cuide de você, confie nele e receba a paz que ele oferece. Cada momento de entrega fortalece a confiança, reduz a ansiedade e cria um ambiente interno onde o medo não domina. É nesse espaço que a verdadeira tranquilidade floresce, independentemente das circunstâncias externas. A paz de Deus também se revela na forma como lidamos com os desafios diários. Nem sempre é possível mudar o que acontece ao nosso redor, mas é possível escolher como reagir. Essa escolha determina se viveremos em ansiedade ou em serenidade.
Pessoas que experimentam a paz de Deus aprendem a filtrar os acontecimentos, distinguindo o que realmente merece preocupação daquilo que deve ser entregue nas mãos do Senhor. Muitos passam a vida reagindo impulsivamente a cada problema, cada notícia ruim ou cada conflito. Esse comportamento desgasta, causa tensão e impede que a paz se instale. Mas quando aprendemos a colocar Deus no centro, cada dificuldade se transforma em oportunidade de crescimento espiritual. As situações não desaparecem, mas nossa perspectiva muda, e com ela, nossa capacidade de permanecer em paz. Outro ponto essencial é que a paz de Deus nos dá clareza. Quando a mente está tranquila e o coração confiante, conseguimos enxergar soluções e oportunidades que antes eram invisíveis. A ansiedade cega, mas a paz ilumina o caminho, tornando decisões mais sábias e relacionamentos mais saudáveis. Portanto, a paz não é passiva. Ela é ativa e transformadora. Ela muda a forma como você enfrenta problemas, conversa com os outros e encara cada desafio. É um estado interno que gera resultados visíveis no mundo externo. A pergunta que fica é: você quer reagir às dificuldades da maneira do mundo ou permitir que a paz de Deus guie cada passo seu? Muitas pessoas ainda não perceberam que a paz de Deus se manifesta plenamente quando escolhem perdoar. Guardar mágoas, ressentimentos ou raiva é como segurar pedras que pesam cada vez mais sobre o coração. O perdão não é apenas um ato moral, mas um caminho espiritual que libera a alma e permite que a paz floresça. Quando você perdoa, não significa que está aceitando o erro do outro ou que vai esquecer o que aconteceu. Significa que você decide não permitir que aquilo controle seus pensamentos e emoções. É uma decisão consciente de entregar a situação a Deus e não carregar o peso sozinho. O perdão abre espaço para que a presença de Deus se torne tangível, trazendo alívio, clareza e tranquilidade. Além disso, perdoar transforma quem perdoa tanto quanto transforma quem é perdoado. A liberdade interna gerada pelo perdão elimina a tensão constante, acalma a mente e fortalece o espírito. É um gesto que rompe ciclos de dor e cria condições para que a paz reine mesmo diante de situações difíceis ou injustas. A prática do perdão é contínua e exige coragem. Cada vez que você decide perdoar, você está atendendo ao chamado de Deus para viver uma vida cheia de paz. É um passo que impacta profundamente sua relação com Ele, com você mesmo e com todos ao seu redor. A questão é: quantas pedras você ainda está segurando que poderiam ser entregues ao Senhor agora? A confiança em Deus é a base de toda a paz verdadeira. Quando você confia, não está apenas acreditando que Ele existe, mas está convencido de que Ele tem controle sobre cada detalhe da sua vida. A falta de confiança gera dúvidas, medo e insegurança, enquanto a confiança permite que o coração descanse mesmo quando o mundo parece fora de ordem. Confiar não significa que os problemas desaparecerão. Significa que, mesmo diante deles, você sabe que há um propósito e um cuidado maior que guia cada situação. É como caminhar por uma ponte instável, com a certeza de que alguém firme segura suas mãos e não permitirá que você caia. A confiança transforma a perspectiva e permite enxergar além do que os olhos humanos conseguem ver. Muitas pessoas resistem a confiar totalmente porque temem perder controle ou se decepcionar. Mas a confiança não é sobre cegar-se para a realidade. É sobre reconhecer que Deus conhece o passado, entende o presente e já preparou o futuro. É um exercício diário de rendição, onde cada passo se torna mais leve à medida que você entrega o peso da vida a Ele. E essa confiança se manifesta também em ações concretas. Cada decisão baseada na fé, cada risco tomado por acreditar em sua direção, fortalece a serenidade interior. A paz se solidifica quando o coração aprende a descansar na certeza de que nada escapa do cuidado divino. Pergunte a si mesmo:
Você realmente confia em Deus ou ainda tenta segurar a vida com suas próprias mãos? A gratidão é um elemento poderoso na construção da paz interior. Quando você aprende a valorizar mesmo as pequenas coisas da vida, seu coração se transforma e a ansiedade perde espaço. A mente que se fixa em perdas, injustiças ou dificuldades permanece inquieta, mas a alma que reconhece bênçãos encontra descanso imediato. Gratidão não é ignorar os problemas, mas enxergá-los sob outra perspectiva. É perceber que, mesmo em meio às dificuldades, há sinais da presença de Deus e motivos para confiar. Um coração grato se conecta com o Criador de forma mais intensa, porque reconhece que cada detalhe da vida, mesmo os desafiadores, contribui para seu crescimento espiritual. Além disso, a prática da gratidão ativa uma mudança de foco. Ao invés de se concentrar no que falta ou no que gera medo, você começa a enxergar oportunidades, aprendizados e cuidados que antes passavam despercebidos. Essa mudança cria um ambiente interno onde a paz pode se estabelecer naturalmente. A gratidão também gera impacto externo. Pessoas que cultivam esse hábito irradiam calma, esperança e serenidade para todos ao redor. A paz interna não é apenas uma sensação pessoal, mas uma força que influencia relacionamentos, decisões e ambientes. Pergunte-se: você tem reconhecido as bênçãos diárias ou continua preso ao que parece faltar? Sua capacidade de viver em paz depende diretamente dessa escolha. A paciência é outro pilar essencial para a paz que Deus chama você a viver. O mundo moderno exige respostas imediatas, resultados rápidos e soluções instantâneas, mas a vida espiritual não funciona assim. A paz verdadeira se constrói com tempo, prática e confiança contínua no plano de Deus. Ser paciente não significa ser passivo. Significa aceitar que algumas coisas precisam de maturação, que certas respostas só chegam no momento certo e que cada etapa da vida tem seu propósito. Quando você se desespera ou tenta apressar o processo, cria ansiedade e tensão desnecessária. A paciência permite que você acompanhe o ritmo divino sem perder a calma. Essa prática também fortalece a fé. Cada momento de espera, cada situação que não se resolve imediatamente, é uma oportunidade de confiar mais profundamente no cuidado de Deus. Você percebe que Ele não falha, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. É nesse espaço de confiança ativa que a paz interior se consolida. Além disso, a paciência impacta relacionamentos. Uma pessoa que domina a pressa e o imediatismo transmite serenidade, compreensão e equilíbrio. O ambiente ao redor se torna mais harmonioso e a paz se espalha naturalmente. Pergunte a si mesmo: você tem paciência com os processos de Deus ou ainda tenta forçar soluções ao seu próprio tempo? A resposta determina se sua vida será marcada por inquietação ou serenidade constante. A oração é uma ponte direta para a paz que Deus oferece. Não se trata apenas de pedir soluções ou alívio, mas de se conectar profundamente com o Criador, apresentando a Ele cada preocupação, cada desejo e cada medo. A oração transforma a mente, acalma o coração e fortalece a fé, criando um ambiente interno onde a serenidade pode florescer. Orar não é apenas falar, mas também ouvir. Muitas vezes, nos concentramos apenas em nossos pedidos e esquecemos de abrir espaço para que Deus nos fale, nos guie e nos conforte. Quando aprendemos a ouvir, a oração se torna um diálogo que restaura o equilíbrio emocional e espiritual. A paz não é apenas resultado da resposta de Deus, mas do ato de confiar e se entregar durante o próprio processo de oração. Além disso, a oração diária estabelece uma disciplina espiritual que protege a mente contra a ansiedade e a inquietação. Cada momento dedicado a falar com Deus é como um muro erguido contra os pensamentos negativos, preocupações excessivas e medos que tentam dominar o coração.
É um treinamento constante que fortalece a confiança, permitindo que a paz se mantenha mesmo em meio a dificuldades. Pergunte a si mesmo: sua vida tem sido marcada por momentos de entrega e escuta em oração? Ou você tem tratado a espiritualidade como algo esporádico e superficial? A paz que Deus oferece só se torna tangível quando a oração é prática contínua e sincera, capaz de transformar cada área da sua vida. A fé é o alicerce que sustenta a paz em qualquer circunstância. Não é uma fé passiva ou apenas teórica, mas ativa, que move o coração a confiar, mesmo quando nada faz sentido ao redor. A paz verdadeira nasce da convicção de que Deus está no controle, guiando cada detalhe da sua vida com perfeição, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Muitos vivem a vida à mercê das emoções, deixando que cada frustração, cada imprevisto ou cada perda dite como se sentem. Mas a fé coloca o foco em Deus e não nas circunstâncias. Ela transforma a percepção da realidade. O problema continua, mas o medo e a ansiedade perdem força, e o coração encontra serenidade. Essa fé ativa exige prática diária. Cada vez que você escolhe confiar, perdoar, agradecer, orar e entregar seus fardos, você está fortalecendo a estrutura interna que mantém a paz. É como construir uma casa em terreno sólido. Tempestades podem vir, mas a construção permanece firme. Pergunte-se: você tem vivido pela fé, permitindo que Deus guie cada passo e sustente seu coração? Ou ainda, confia mais nas próprias forças? A decisão de fortalecer a fé é também a decisão de abraçar a paz que Deus oferece de forma plena e duradoura. A prática da meditação na Palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para internalizar a paz que Ele oferece. Ler sem refletir não é suficiente. É necessário absorver, pensar e aplicar cada ensinamento na vida diária. A meditação transforma conhecimento em experiência, permitindo que os princípios divinos moldem pensamentos, decisões e atitudes. Quando você se dedica a meditar, a mente se concentra no que é eterno e verdadeiro, e não se perde nos problemas passageiros. Cada versículo estudado com atenção atua como um guia, mostrando caminhos, oferecendo conforto e fortalecendo a esperança. É nesse processo que o coração encontra estabilidade e a ansiedade perde espaço. Além disso, a meditação cria um estado de presença. Ao focar nas promessas e ensinamentos de Deus, você deixa de se fixar no passado que feriu e no futuro que assusta. A paz se instala porque o espírito se ancora na certeza de que Deus é fiel e que cada palavra sua é confiável e transformadora. Pergunte a si mesmo: você tem dedicado tempo para refletir e aplicar a palavra em sua vida, ou apenas a lê superficialmente? A diferença entre viver inquieto e viver em paz está exatamente na qualidade dessa conexão diária com Deus e na profundidade com que você permite que Ele molde seu coração e sua mente. A comunhão com outros irmãos é um elemento essencial para fortalecer a paz interior. Viver isolado, carregando sozinho os desafios, aumenta a ansiedade e a sensação de solidão. Estar próximo de pessoas que compartilham da mesma fé cria suporte, encorajamento e responsabilidade mútua, promovendo equilíbrio emocional e espiritual. Quando você se envolve em uma comunidade de fé, aprende com experiências alheias, compartilha suas próprias lutas e recebe oração e conselho, o coração encontra alívio. A paz que Deus oferece não se limita ao momento de oração sozinho. Ela se amplia quando vivida em conjunto, através do amor, da compreensão e da solidariedade entre irmãos. Além disso, a comunhão gera crescimento contínuo. Cada conversa edificante, cada palavra de incentivo e cada gesto de cuidado reforça a confiança em Deus e fortalece a esperança. A presença de outros que seguem a mesma caminhada espiritual funciona como lembrete constante de que você não está sozinho
e que a paz de Deus é acessível quando vivida em harmonia com aqueles que compartilham da fé. Pergunte a si mesmo: você tem cultivado relacionamentos espirituais que promovem paz ou permanece isolado, tentando enfrentar tudo sozinho? Atender ao chamado de Deus para uma vida cheia de paz inclui reconhecer o valor da comunhão e permitir que Ele use outras pessoas para fortalecer seu espírito. O silêncio e a contemplação são ferramentas essenciais para experimentar a paz de Deus de forma profunda. Em meio a tantas distrações, ruídos e pressões, a alma precisa de momentos de quietude para se reconectar com o Criador. O silêncio não é vazio, mas espaço onde a presença de Deus se torna perceptível e transformadora. Ao se dedicar a momentos de contemplação, você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos, sinais de cuidado divino, respostas sutis às suas preocupações e orientações que surgem no coração. É nesse espaço que a mente se acalma, as emoções se estabilizam e o espírito encontra descanso. Esses momentos também fortalecem a sensibilidade espiritual. Quanto mais você pratica o silêncio, mais consegue distinguir a voz de Deus em meio aos pensamentos e sentimentos conflitantes. A paz não é resultado da ausência de problemas, mas da capacidade de permanecer firme, atento e centrado, mesmo diante das dificuldades. Pergunte a si mesmo: você tem dedicado tempo para se aquietar diante de Deus ou está constantemente ocupado, ignorando o chamado para descansar na sua presença? A paz duradoura começa quando a alma aprende a valorizar o poder do silêncio e da contemplação. O descanso espiritual é uma consequência direta de atender ao chamado de Deus para viver em paz. Muitos confundem descanso com inatividade, mas o descanso verdadeiro é um estado de entrega completa ao cuidado divino. É permitir que Deus conduza, sustente e renove a mente e o coração, mesmo em meio às responsabilidades e desafios da vida. Quando você descansa espiritualmente, aprende a diferenciar entre esforço humano e ação divina. A preocupação deixa de ser a força motriz e a confiança em Deus se torna o eixo central. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas que você passa a enfrentá-los com serenidade, clareza e força renovada. O descanso espiritual também previne o desgaste emocional e físico. Quem aprende a colocar suas ansiedades nas mãos de Deus evita a sobrecarga, consegue tomar decisões mais acertadas e mantém o coração firme diante das adversidades. É um descanso ativo, que transforma cada desafio em oportunidade de crescimento e cada momento de tensão em aprendizado. Pergunte a si mesmo: você tem permitido que Deus conduza a sua vida ou ainda insiste em carregar sozinho o peso das preocupações? A paz plena começa quando você descansa, não em circunstâncias, mas na certeza de que o Senhor está no controle de tudo. A decisão final de atender ao chamado de Deus é o ponto que define se você viverá uma vida cheia de paz ou permanecerá preso à inquietação. Chega um momento em que não basta conhecer princípios, ouvir ensinamentos ou orar ocasionalmente. É necessário escolher, de forma consciente e firme, entregar sua vida ao cuidado do Senhor e permitir que Ele conduza cada passo. Essa decisão exige coragem, porque contraria hábitos antigos, padrões do mundo e a tendência de tentar controlar tudo sozinho. Significa abrir mão do medo, da ansiedade e da dúvida, e confiar que Deus está sempre à frente, mesmo quando você não entende os caminhos. É um ato de fé que gera libertação e transforma a vida de dentro para fora. Atender ao chamado é também reconhecer que a paz de Deus não é algo que se busca esporadicamente. Ela é cultivada diariamente por meio da entrega, da oração, do perdão, da meditação na palavra e da comunhão com outros irmãos. Cada pequena escolha fortalece essa paz e cria um ciclo de serenidade que se mantém mesmo diante das tempestades. Pergunte a si mesmo: você está pronto para dizer sim a Deus hoje? Está disposto a entregar completamente seus medos,
suas preocupações e sua vida em suas mãos? A paz plena começa exatamente no momento em que você decide obedecer ao chamado, permitindo que Deus transforme seu coração e conduza seus passos rumo a uma vida cheia de serenidade, confiança e propósito. Viver a paz de Deus é um processo contínuo, não um evento isolado. Cada dia traz novas situações, desafios e escolhas que testam sua confiança e sua entrega. A diferença entre uma vida cheia de paz e uma vida de inquietação está na consistência de suas atitudes espirituais. É na prática diária de fé, oração, perdão, gratidão e meditação que a paz se solidifica no coração. A paz verdadeira não depende de circunstâncias externas. Ela se manifesta mesmo quando os problemas persistem, porque o foco não está nas dificuldades, mas na presença de Deus que sustenta e fortalece. Cada desafio é uma oportunidade para reafirmar a confiança, cada decisão de entrega fortalece a serenidade, cada ato de gratidão e perdão consolida a tranquilidade interior. Além disso, viver em paz gera impacto em tudo ao seu redor. Sua serenidade influencia relacionamentos, ambiente de trabalho, família e amigos. A paz não é apenas pessoal, é uma força que se propaga, criando harmonia e estabilidade para aqueles que estão próximos. Pergunte a si mesmo: você tem cultivado sua paz diariamente ou depende apenas de momentos esporádicos de conforto espiritual? A vida cheia de paz que Deus chama você a viver exige disciplina, dedicação e entrega contínua, mas os frutos são incomparáveis. O convite é para que cada escolha sua hoje seja um passo rumo a essa serenidade duradoura. A alegria espiritual é uma consequência direta da paz que Deus oferece. Quando você permite que Ele conduza sua vida, que suas preocupações sejam entregues e que o coração descanse em sua presença, surge uma leveza interior que transforma a maneira como você encara cada dia. A alegria não depende de conquistas, dinheiro ou reconhecimento, mas da certeza de estar alinhado com o plano divino. Essa alegria fortalece a alma e protege contra o desânimo. Mesmo quando os problemas persistem, o coração mantém serenidade porque sabe que Deus está no controle. Cada vitória, cada aprendizado e cada momento de entrega se tornam fontes de contentamento profundo, capazes de sustentar o espírito mesmo nas situações mais desafiadoras. Além disso, a alegria espiritual é contagiante. Pessoas que vivem com esse sentimento irradiam confiança, esperança e tranquilidade, influenciando positivamente aqueles ao redor. A presença de Deus em sua vida não apenas transforma você, mas cria um ambiente de paz e motivação para todos que convivem com você. Pergunte a si mesmo: você tem permitido que a alegria espiritual floresça em sua vida ou continua buscando satisfação em coisas passageiras? Aceitar o chamado de Deus é abrir espaço para que essa alegria e essa paz se tornem uma realidade constante, guiando cada passo e moldando sua vida de forma plena. A perseverança na fé é o último ingrediente para consolidar a vida de paz que Deus chama você a viver. Nem sempre será fácil. Haverá dias de cansaço, dúvidas e até desânimo. Mas a paz verdadeira se fortalece quando você permanece firme, continuando a confiar, orar, perdoar e entregar sua vida diariamente nas mãos de Deus. Cada desafio enfrentado com fé é uma oportunidade de crescimento espiritual. Quanto mais você persevera, mais aprende a discernir a voz de Deus, mais entende seu cuidado e mais experimenta serenidade, mesmo em meio a adversidades. A perseverança transforma o coração, tornando-o resistente às pressões externas e capaz de irradiar tranquilidade. Além disso, a fé perseverante inspira outros. Sua estabilidade diante das dificuldades mostra que a paz de Deus não é teórica, mas real e alcançável. Cada ato de confiança constante
reforça a presença de Deus em sua vida, fortalecendo a esperança e a segurança interna. A decisão de continuar firme na fé, mesmo quando tudo parece difícil, é o que determina se sua vida será marcada por inquietação ou por paz duradoura. Pergunte a si mesmo: você está disposto a permanecer na fé, mesmo nos momentos de dificuldade, permitindo que a paz de Deus se torne o alicerce da sua vida para sempre? Atender ao chamado de Deus para uma vida cheia de paz é uma decisão que transforma cada aspecto da sua existência. A paz não é apenas ausência de problemas, mas a presença constante de Deus, guiando, fortalecendo e renovando seu coração. Cada escolha de entrega, perdão, oração, gratidão e confiança constrói uma base sólida, onde a serenidade permanece, mesmo diante das tempestades da vida. Hoje, Deus está chamando você para abandonar a inquietação, confiar plenamente e viver uma vida marcada por tranquilidade e propósito. A paz que Ele oferece não depende de circunstâncias externas, mas da sua decisão de permitir que Ele conduza sua vida. Cada passo que você dá em direção a esse chamado fortalece seu espírito e transforma sua história de dentro para fora. Se esta mensagem tocou o seu coração, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos que fortalecem a fé e a paz interior. Curta o vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e deixe seu comentário contando como você pretende aplicar essa paz na sua vida. Lembre-se, a paz verdadeira começa com a decisão de seguir Deus, e Ele está esperando por você agora.